consolidadas. Se esse homem ficar na rua, se esse homem de tudo que ele fez não acontecer nada, aí não dá, cara. Aí nós temos de pôr o rabo entre as pernas e dizer que somos um bando de bananas, que a questão da cidadania não se constituiu aqui. Porque o número de crimes que eles cometeram, e ele brincando a história do Okamoto, falando lá de outras pessoas, falando da mulher, dos filhos, o Lulinha todo mundo sabe. O Luiz Cláudio é aquele do Ctrl-C, Ctrl-V. Mais caro da história do mundo, 2,5 milhões. Ele está provado, ele recebeu dinheiro através do filho. É um homem, é um pai que usa o filho para receber suborno. Esse homem nos humilha na nossa cara. Quer dizer, não é possível. E a gente tem medo do quê? A gente tem medo do quê? De ser processado por um canalha? É essa a questão. Ou nós assumimos que nós temos honra, caráter, ou seremos eternamente governados por canalhas como Luiz Inácio Lula da Silva. É essa que é a questão. Eu acho que a gente tem que dar um basta. O basta não é um discurso babaca de um PSDBista que eu citei aqui anteriormente, né? Dizendo assim, puxa, o Lula não deviam ter feito isso com ele, coitado, sendo preso. É por causa de babacas desse do PSDB é que nós estamos nesse buraco. Porque hoje, por exemplo, onde está Écio Neves? Que era para estar falando desde as 7 horas da manhã. Marina Silva, 22 milhões de votos. Aonde está essa mulher? 20 está na floresta? Está procurando o que na floresta? É essa que é a questão. Ou seja, temos de mudar. Se nós, em conjunto, dissermos basta a esses criminosos, eles não têm mais poder algum, nós temos medo. Está na hora de derrubar o medo. Porque se nós estivéssemos na Inglaterra em maio de 1940, a gente estaria apoiando um acordo da Inglaterra com a Alemanha nazista ou estaríamos nos defendendo dos nazistas? Essa que é a grande questão. Não é só que falta um Churchill. Faltam ingleses no Brasil. Nós somos bananas. Eu quero ver se no dia 13, se cai um chuvisco e ninguém aparece. Ou se alguém vai querer ficar em casa. Ou se vai à rua de qualquer jeito se posicionar contra esse sem vergonha do Lula que nos humilhou hoje mais uma vez. Bom, são 3h25, nós estamos ao vivo aqui pelo AM, Jovem Pan AM, Jovem Pan FM, estamos com imagem também ao vivo no nosso YouTube, no Facebook, no site da Jovem Pan, e a gente gira a nossa reportagem direto para a Polícia Federal, aqui na Zona Oeste de São Paulo. Carolina Ercolim, a movimentação por aí, Carolina. Acaba de deixar aqui a sede da Polícia Federal da Zona Oeste da cidade, o ex-tesoureiro da Campanha de Lula e de Macutepe, José Felipe Júnior. Ele ficou pelo menos 3 horas com essa O mandado destrói, porque é o seguinte, o mandado foi expedido para as buscas e apreensões por causa do elemento surpresa. Então, mas a questão é, esse mandado, ele só tem utilização mediante negativa do depoimento. Se não houvesse negativa do depoimento, ele não seria utilizado. Não, assim, isso está escrito desconstrói a versão do exagero, mas, assim, é o uso que está escrito ali. Então, assim, esse é um documento que, assim, se ele chegar lá e falar eu vou, ele pode ir no carro dele. Ele só foi desse jeito porque ele falou que não ia. É essa coisa, isso é um documento, não tem como ele usar de outro. E já havia negado aqui também. E eu quero mandar uma mensagem ao Sindicato Jornalista de São Paulo. Que representa. Não, eu fui a Não, isso a gente primeira tem que a falar. colocar lá. Não, eu vou colocar, vou perguntar pra todo mundo. O sindicato ligou pra vocês pra fazer o desagravo ao Lula? Quando o Lula processa jornalista, não aparece uma viva alma dessa... Pois é, devia falar isso. Eu vou falar. Eu vou falar porque eu fui a primeira a falar. Você já tá ao vivo aqui no Bom, são Facebook. 3h27, Madeleine, você chama atenção para o despacho do ministro do Sérgio juiz Moro, Sérgio do juiz Moro. Sérgio Moro, diga. Você sabe que eu gosto de documento, né, Thiago? Ao contrário dos políticos, eles gostam, né, de blá blá blá, nheco-nheco, eu gosto de documento. O documento do juiz Sérgio Moro, ele faz toda a fundamentação em juridiquês, mas tem uma parte que ela é importante e é inexorável, é aquilo que está ali. O mandado, aí ele põe em caixa alta, só deve ser utilizado e cumprido, aí volta para caixa baixa. Caso o ex-presidente, convidado a acompanhar a autoridade policial para depoimento, recuse-se a fazê-lo. Ou seja, só há 2 possibilidades. Ou o Lula foi de livre e espontânea vontade, e por isso o mandado não foi cumprido, ou ele se negou e o mandado foi cumprido. E nenhuma das 2 hipóteses se encaixa com esse discurso muito emocionado, cheio de palmas. Não foi uma ação arbitrária, né? Então, mas Não foi. assim, é mais Desconstrói uma a ideia do exagero. Inclusive, a presidente Dilma Rousseff disse que essa Operação Lava Jato foi um exagero.
O que eles fizeram hoje da É, o que Operação fazem com a Aleteia. gente nunca é exagero, né? Exagero é quando um cara poderoso faz uma coisa errada e se ferra. Quando é ele que tá fazendo com a gente, aí é beleza? É normal? E, aliás, eu quero mandar aqui um recado. Aliás, queria perguntar a vocês, meus colegas jornalistas. O Sindicato dos Jornalistas ligou para alguém aqui para falar desse desagravo ao Lula? Não. Claro, ninguém recebeu ligação. Eu não. já falei pelo Facebook e eu acho um absurdo se você ainda não se desfiliou dessa vergonha desse sindicato, como eu fiz há muitos anos, porque eles não conferem conta de rescisão, o trabalho do sindicato mesmo não fazem. Ontem uma colega nossa teve a moral enxovalhada por um desses blogs pagos que, ao não gostar do que ela publicou na Isto É, fez o quê? Foi atacar a honra e a moral da moça, com uma história que é mentirosa e, ainda que fosse verídica, não tinha nada a ver com a matéria que ela publicou. Cadê o Sindicato de Jornalistas? Até agora, ó, nada. E é o mesmo não falou uma sindicato, linha. Madeleine, que o, Não, assim, o Movimento hoje- Passe Livre, que ataca a imprensa quando a gente vai fazer a cobertura nas ruas, que cedeu o espaço do sindicato para a coletiva no Movimento Passe Livre. Não, e aí o que aconteceu? Hoje prenderam o Lula. Quem aqui precisou já de um parecer jurídico do sindicato, de uma revisão de rescisão? Quantos meses que demora? Prender o Lula é 2 horas, os caras estavam lá com ato de desagravo? Pode o sindicato fazer ato de desagravo a uma pessoa que está processando pessoas sindicalizadas? O Lula está processando jornalista. Pode o sindicato fazer isso? Então, assim, você, meu colega jornalista, você ouvinte da Jovem Pan, saiba que esse tipo de manifestação não representa a classe dos jornalistas do Estado de São Paulo. E você, Como a colega grande maioria dos jornalista... sindicatos, como 100% dos sindicatos não Não sei representam. se 100%, mas esse que é o que eu conheço, eu tenho certeza de que não representa. E de que essa opinião não representa a opinião da grande maioria dos jornalistas que tem sido processada pelas coberturas feitas. Porque agora fato é pecado. E né? outra coisa, a gente acabou de ouvir uma entrevista do ex-presidente Lula, um pronunciamento de quase meia hora, em que ele critica a Rede Globo, e critica outros veículos, critica jornalistas, e o sindicato não vai repudiar. O sindicato pede para que apoie o ex-presidente Lula, um homem que critica os jornalistas Aliás, em qualquer O homem que outra processa ele jornalista, falou- gente. Ele Isso falou, é um em, objetivo. ele falou em lamentável associação da imprensa nesse processo. E ele falou prepotência da justiça, arrogância, show, pirotecnia. E ao mesmo tempo ele disse o seguinte: antes do Moro nós já éramos democratas, estávamos defendendo aqui o país, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. E ao mesmo tempo ataca a instituição Polícia Federal e Justiça Federal. Mas a questão é, ele tem que ter a defesa dele, porque o mundo é assim. O cara também não pode não ter defesa, que senão quem tá atacando vira um bárbaro. Ele tem que ter a defesa dele. O meu ponto é, a defesa dele não pode ser o sindicato dos jornalistas. O sindicato dos jornalistas existe para defender jornalista. Aliás, esse pessoal da Uni e da UBS que tá lá, eu acho uma coisa impressionante. A moça da UBS tem 30 anos. O Vila é professor. Vila, tem gente de 30 anos no colegial? O ensino secundário, hein? É incrível, hein? eu Olha, acho incrível. ela tá no primeiro, ela tá no primeiro ano ainda do ensino médio. Esse Putz, povo vida. da Uni tem a minha idade, caceta. É. Quantas faculdades esse povo faz? Não, demais. Aí põe uma É camisetinha. estudante vai lá. profissional. Eu aposto que eles têm a carteirinha da Uni também. Então, aí pra é pagar demais, pagamento poxa. no cinema. Os estudantes profissionais. Eu vou falar uma coisa, com toda sinceridade, eu entendo esses deputados do PT que estão lá. O cara ficou lá no Titanic, vai lá, tocando piano até afundar, Vai ok. tentar segurar, né? Agora, entidades que não consultaram os seus filiados aparecer nesse momento, isso é um escracho. E não é qualquer que fosse o político. A entidade existe para defender os seus filiados e não os poderosos do país. 3h32, desde cedo os ouvintes ajudam a Jovem Pan nessa cobertura com as opiniões. Você pode gravar mensagens pelo WhatsApp. O nosso telefone é o 11 93117 0620. Vamos lá. Ouvindo o Lula, eu tô quase chorando. É a Dani aqui de São Paulo. Nossa, mas ele é um santo, gente. É Verdade. cara de pau demais. Corporativo ele sempre foi mesmo, mas corporativo do próprio... Vergonhoso que agora ele desvia o foco e fica
Vamos agora chamar a Ellen Brown, da sede do PT. Ellen. Fora aqui da sede, onde está a militância petista concentrada, e onde a gente aguarda a saída do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele não deixou que o prédio só tem uma saída, a rua está praticamente toda fechada aqui pela militância, que ao longo dos discursos de Lula gritava muito aqui do lado de fora, como Lula guerreiro do povo brasileiro, dizendo o seguinte, que para a cadeia era os juristas do Moro e não Lula, e a militância segue por aqui, mas começa já a empresas aqui se organizar e falar para seguir para a quadra, porque as bancárias que é aqui próxima podia gerar uma manifestação da militância às 6 da tarde. Você chegou bem, que a gente fez, você já está fresquinha, nós já estamos cansados. Na minha internet estão me falando que o Lula fez esse discurso para repreender os marqueteiros e não sabiam o que falar. Houve um episódio aqui, a gente não conseguiu acompanhar o início do episódio, uma repórter teria sido agredida. Quando eu cheguei até aqui, eu tenho um vídeo da repórter sendo agredida. Essa repórter estava encurralada, ela estava ali. Aqui cuspiram nela? Eu tenho aqui, peraí. Meia hora, enquanto os militantes gritavam e utilizavam essa repórter que seria da televisão, até que com a solta do outro uns cachinhos, cheio das coisas bacanas. Obrigada. Eu geralmente não vou mais, né? Mas eu vim correndo. Os bastidores, né, mano? Ao longo Durante a entrada do repórter também tem comentários de cabelo. Você vê, né? Bom, são 3h35, Adriana. Posso falar uma piada que me mandaram aqui? Que explica tudo que nós ouvimos hoje. Vê se vocês concordam, que a gente só teve esse discurso do presidente Lula porque prenderam todos os marqueteiros do PT, não tinha ninguém para escrever uma coisa. Mas esse é o discurso dele. Mas esse mesmo, apelo né? dele é emoção, É antigo, desde sempre. Decorou já. Nós estamos com a Luciana Temos Catolina na Brasília, linha isso. e temos o Zé Maria Trindade. Vamos começar com a Luciana. Isso. Luciana, boa tarde. Para vocês, boa tarde também para os ouvintes. Olha, o presidente Dilma, coisa aí, de uma manhã bastante complicada, se reúne daqui a pouco com governadores para discutir principalmente a questão da pandemia. Mais cedo ela teve Pediu o Alckmin para se reunir com ela e a também. avaliação dos prefeitos é que ela estava muito tranquila, mas reclamou que a ação hoje na casa do presidente Lula teria sido desnecessária. O discurso aqui no Palácio do Planalto é de que houve abuso, não seria necessário. Eles poderiam simplesmente... Fala para as meninas que eu mandei no grupo de WhatsApp o vídeo da repórter sendo agredida na frente do PT pelos militantes, tá? Continua bastante tenso, porque os ministros ainda estão avaliando a repercussão aí dessas medidas, dessa ação, dessa condição coercitiva e também qual o impacto dessa operação na popularidade do governo, nas negociações que ainda precisam ser feitas no Congresso Nacional. Oficialmente, o governo diz que está tranquilo, que isso não vai interferir os trabalhos daqui para frente. A agenda da presidente é mantida, inclusive, na maior normalidade. Mas, internamente, as reuniões são muitas e as discussões também. O novo ministro da Justiça, o Edson Santos, Estava negociando hoje, amanhã, no Palácio do Planalto, foi ele que acordou a presidente Dilma com a notícia da operação do ex-presidente Lula. Bom, ainda Brasília, não é, Silvia? Eu queria entender se o Zé Maria acha que o que a Luciana acabou de reportar é cinismo por parte da presidência da República ou se é uma realidade. Desespero. Desespero, não sei, se é realidade. Vai ver, a presidente Dilma está tão distante do que está acontecendo no país que ela está fria, que está achando que está tudo normal. Zé Maria. Pois olha, Silvia, já chamaram a presidente Dilma aqui de autista, porque via o mundo cair. E não sabia exatamente, por exemplo, ontem, em plena delação premiada do ex-líder do governo, o senador Benedito do Amaral, a presidente Dilma só se preocupava com Passadina, ela tem alguma ideia fixa com Passadina. Há aqui no Congresso Nacional uma decisão dos líderes de oposição de fazer uma vigília permanente. Já começam a pensar aqui na possibilidade de apoiar publicamente e ir até Curitiba apoiar o juiz Sérgio Moro e também o Ministério Público. Entendem que o discurso do ex-presidente Lula hoje, convocando militantes e convocando as bases, como sindicatos, MST, para uma reação, isto é intimidação. Os líderes de oposição desse
ouviram também, chamaram o ex-presidente Lula e os filhos para a CPI do CAF, que vai funcionar na Câmara dos Deputados. Olha, Silvia, outra novidade é que a delação premiada do ex-líder do governo, senador Delcídio do Amaral, será mesmo homologada nos próximos dias. A previsão é de que isso vai acontecer na semana que vem. A prova de que a delação existe e real, hoje o juiz, aliás, o advogado Gilson Dipp, que foi ministro do STJ, que agora é advogado de defesa do senador Delcídio Amaral, no processo de cassação aqui no Senado Federal, ele renunciou à defesa. Disse que não foi consultado, não sabia da delação e foi pego de surpresa. São advogados com especialização diferentes, né? Aí é a confirmação de que, no caso do senador Delcídio, ele vai precisar de outro advogado. Ô Zé, só aproveitar. Sim, justamente o Gilson Dipp, conheço ele, foi ministro do STJ, corregedor e tal. Ele disse que a defesa terá que ser refeita. Agora, é verdade, e ele discorda disso. Agora, tudo bem, tem todo o direito ele de fazer isso. Agora, isso é uma coisa muito importante, né, Zé? Porque com a aceitação da delação, não é promulgação, tem uma denominação jurídica correta aí da homologação, fugiu no momento, tem razão, obrigado. A homologação, então, aí, bem, de um lado, o processo de cassação do Delcídio vai correr rápido no Senado, tal, mas isso é uma... Agora, a questão são das denúncias gravíssimas que o Delcídio retroage, inclusive ao Mensalão, né, ao Marcos Valério, que teria pedido 220 milhões, recebido parte disso, né, para ficar calado. Há uma continuidade, e faz referência, inclusive, ao relatório, a questão do Lulinha não ter sido incluído no relatório final, e aproxima dos fatos mais recentes, passando por Passadina, por nomeação para o senhor Navarro, Marcelo Navarro, né, para o STJ, tal, tudo isso, isso tem enorme importância. Então, quando ele tinha saído da prisão, que ele tinha feito a delação premiada, eu lembro um dos jornais, vou citar, que era o Globo, ninguém tinha confirmado, só o Globo tinha dado isso naquele dia. Aí, num domingo, o Globo citou bem devagarzinho a delação premiada, com medo até de errar. E no fim, o Globo é que estava certo. Realmente, ele tinha feito a delação premiada. E isso vai causar um impacto, assim, muito grande em Brasília, né, Zé? Vai. É um dos fatos mais fortes, eu diria até, do que a Operação Lava Jato toda, viu? Porque o senador Delcídio não é um senador qualquer e não é um operador da Lava Jato, de nível, assim, de qualquer um doleiro desses, não. Ele foi diretor da Petrobras, conhece as entranhas da empresa, trabalhou com o ex-presidente Lula, foi o presidente da CPI dos Correios, né, que acabou iniciando aí essa investigação do Mensalão, sabe de coisas, sabe como foi construído esse relatório final da CPI dos Correios, que acabou poupando o presidente Lula, né, o ex-presidente Lula. Aqui a previsão é de que o senador Delcídio, uma frase até do Roberto Jefferson, né, abstraiu-se do mandato, já não conta mais com o mandato. Agora ele já está pensando no pós-mandato, ou seja, no juiz Sérgio Moro, daí a opção dele de fazer a delação premiada. Tá certo. Zé Maria Trindade com as informações de Brasília. Zé Maria, você volta já, agora são 13h42, temos mais um convidado aqui nessa programação especial da Jovem Pan, o deputado Carlos Sampaio, do PSDB. Tudo bem, deputado? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, eu vou estar falando com todos os ouvintes da Jovem Pan. O deputado, o senhor já liderou o PSDB na Câmara e eu pergunto, a gente estranha a ausência de alguns integrantes da oposição, por exemplo, o senador Aécio Neves divulgou apenas uma nota. O senhor não acha que essa é a hora da oposição vir a público, falar? O senhor, claro, está falando agora, mas a oposição não deveria se mobilizar mais depois desse caso de hoje, deputado? Olha, Tiago, eu acho que a facção do PSDB está cumprindo o seu papel de forma muito adequada. Eu, como líder, agora no Embaçaí, nós sempre fomos muito veementes no combate à corrupção e nenhum fato passou em branco. O senador Aécio Neves, né, ele fez uma nota, ontem ele deu uma entrevista coletiva sobre o episódio do Delcídio e hoje convocou uma reunião para as 18 horas com todos os líderes de oposição do partido para que em seguida ele possa fazer uma coletiva sobre o tema. Então tudo tem o seu tempo. Ele falou ontem à noite sobre o episódio de Delcídio. Só que nesse governo, os atos acontecem com uma velocidade que às vezes nós não conseguimos sequer acompanhar o tempo. Então é uma coisa assustadora. Ontem, apesar do ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ter tentado descredibilizar o ex-senador Delcídio,
dizendo que ele não tinha credibilidade, ele equivoca-se, porque com a fala dele, o ex-ministro não ofendeu ao senador Delcídio, ofendeu a presidente Dilma, porque foi a presidente Dilma quem escolheu o senador Delcídio para ser o líder do governo, e mais do que isso, foi ela quem apresentou o Delcídio ao país como sendo o homem forte do governo dela, capaz de conduzir os projetos de interesse do país. É este cidadão, Delcídio Amaral, líder da presidente Dilma, que fez a delação premiada. Ele não é um qualquer. E no final da tarde, assustei-me ainda mais, Tiago, diria, pela minha formação como promotor de justiça, mais do que como deputado, quando vejo o ex-ministro da Justiça afirmar que o senador Delcídio, com frequência, interpelava no sentido de acabar com a Operação Lava Jato. Ora, o ministro da Justiça ouvia esse tipo de posicionamento e não tomava nenhuma medida. Isso é prevaricação. Se ele, ministro da Justiça, ouvia o senador Delcídio falar, põe um fim a isso, vamos impedir aquilo, vamos impedir aquilo outro, isso é crime. Ele podia ser preso em flagrante, mas minimamente poderia ter sido instaurado um inquérito contra o ex-senador Delcídio, mas não. O ex-ministro calou-se, quedou-se inerte e agora usa a sua prevaricação para tentar desqualificar o senador Delcídio. Ou seja, o governo tem um ponto final e esse ponto final eu achei que fora na data de ontem. Não é. Esse ponto final foi concluído na data de hoje, porque a gravidade dessas operações é evidente que são enormes. Os indícios são absolutos. O presidente Lula, naquele seu discurso vitimizado, peço desculpas à minha esposa Marisa. A Marisa foi quem coordenou toda a organização da reforma do triplex e do sítio. Peço desculpas aos meus filhos que nada tem a ver. Como nada tem a ver? Estão sendo investigados pela Polícia Federal. Um por um enriquecimento ilícito absoluto, que é o seu filho Lulinha, e o outro por ter dado consultoria para quem nunca a teve de fato. Os fatos são graves, e pela primeira vez nós estamos conseguindo chegar próximo daquele que comandou esse esquema de corrupção. A presidente Dilma é mais um filho, mais um elo, mais um braço da postura criminosa que o presidente Lula adotou, dividindo e partilhando a Petrobras para poder pagar aos seus aliados. Deputado... Isso é muito grave e graças a Deus estamos chegando a um denominador comum aí. Deputado, hoje o ex-presidente Lula disse que se sentiu um prisioneiro da Polícia Federal e que tudo não passou de um espetáculo de pirotecnia, quer dizer, se vitimizou no discurso, foi demagógico, como o senhor falou. E a presidente Dilma, quando foi consultada, disse que estava com cara de paisagem, normal, como se nada tivesse a ver com ela. O que o senhor acha desse comportamento da presidente? É um comportamento de quem não sabe mais o que dizer. Ela não tem mais o que dizer, não sabe mais como se posicionar, porque todas as linhas que ela tinha como braço forte do governo dela, um a um, estão sendo investigados quando não foram presos. Então ela perde a linha de argumentação. Ela que já tem uma dificuldade muito grande para fazer uma frase toda com uma certa lógica, agora ela tem inclusive um despreparo psicológico diário para poder formular as suas ideias. Ela não consegue mais. A presidente Dilma tinha que ter um gesto de grandeza e renunciar antes de ser enxotada pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pelo impeachment ou através mesmo do clamor popular, porque ninguém mais suporta essa roubadeira. É uma coisa que avilta a todos. O Brasil tem o direito de ter um governo decente, direito de ser governado por pessoas de bem, e o Brasil quer ver os bandidos que desviaram dinheiro público na cadeia. É esse o nosso papel. E quem são os bandidos, deputado? Deputado, quem são esses bandidos? Senhor... Pelo amor de Deus, deixe-me enumerar alguns a você, Dilma. Sim, por favor. O tesoureiro da campanha da presidente Dilma está preso. Sim. O ex-presidente do PT está preso. Ok. O ex-presidente da Câmara do PT está preso. O ex-vice-presidente da Câmara do PT está preso. Perfeito. O ministro forte do presidente Lula, Zé Dirceu, está preso. Todos presos. O chefe também está preso? Indicados pelo Lula, preso. Os diretores indicados pelo Lula, que agora soubemos pelo Delcídio, que vivia nas entranhas do PT, que ele, na verdade, tinha plena ciência, ele e a Dilma, da partilha que era feita por parte dos diretores da Petrobras, estão presos. Sim. Eu nunca vi uma coisa igual. É uma coisa assustadora. Aliás, se não bastasse um, ela tem 2 tesoureiros presos.
Mas o senhor melhor do que eu sabe, quadrilha tem chefe, né? Diz que mais que 3, Mas né? é evidente que o chefe Quem que é o chefe? Que eu não sempre sei. foi o presidente Lula, o ex-presidente Lula. Quando eu dizendo que, graças a Deus, nós estamos nos aproximando. Claro. Não, eu concordo com o senhor. Comandou essa operação desde o início. Perfeito. Agora, eu concordo com o que o senhor disse e diria o seguinte, deputado. Então, o que chama a atenção nossa não é uma implicância, não é isso. Mas é da mesma forma que o senhor colocou muito bem, com indignação, que é de todos os brasileiros, essa indignação, não é possível um candidato com 51 milhões de votos, senador Aécio Neves, só falar às 18 horas, de um dia em que o PT teve todo o espaço da mídia. O Lula falou mentiras tranquilamente, o Rui Falcão idem, nas redes sociais, todo o espaço. Ou seja, você não pode determinar quando você vai entrar na batalha, o horário, a batalha já começou, né? Então isso que deixa a gente... o silêncio do senador José Serra. Ele foi, então, eu vou falar do candidato 2010 e 2002 a presidente, silencioso. E o governador candidato em 2006 a presidente da República, o senhor Geraldo Alckmin, atual governador do estado mais importante da federação, até o momento não falou e tem de falar. A questão não é que eu sou governador, isso vai atrapalhar minha gestão, nada disso, nada disso. O senhor Geraldo Alckmin... Estamos falando de indignação e não de gestão, né? Sim, é isso, mas o senhor foi muito feliz, é isso. Quer dizer, o que eu estou colocando ao senhor, que justamente eu referendo, concordo com o senhor dito, mas o que me chama a atenção é que essas lideranças, do que estou falando do caso de senadores e tal, e que foram candidatos, poxa, em 2002, 2006, 2010, 2014, né? Estão em silêncio. Eu cobrei agora há pouco tempo a Marina Silva, 22 milhões de votos, mas a Marina tem esse comportamento. Ela disse que o impeachment não era uma questão importante, o que ela queria era anular a eleição no TSE. Essa foi a postura dela, né? Então, e até agora ela não falou, imagina, o Brasil pegando fogo, ela deve estar na floresta, né? Não sei o que ela está fazendo. Agora, conversando com os deuses da floresta. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte: essas lideranças citadas do PSDB, as três, Alckmin, Serra e Aécio, por que desde manhã não estão falando tal? Porque isso dá um alento ao povo brasileiro. Deputado, eu queria acrescentar, inclusive, o que o Vela falou, que várias reclamações que a gente vê, questionamentos de pessoas que são totalmente contra essa situação, que são favoráveis ao impeachment, mas temem a sucessão, o que pode acontecer no caso de eleições, o caso de quem seria uma grande liderança do país, e se percebe que há um vazio nesse sentido. Muita gente questiona exatamente isso. Sai a Dilma, e aí como fica o país, como fica a solução para a crise? Bom, veja, primeiro, Vila, eu não tenho, no dia a dia, eu estou como vice-presidente nacional do PSDB e coordenador jurídico. Então, meu dia a dia é muito mais com o Aécio. Eu não saberia dizer pelo Serra e pelo Geraldo Alckmin. Mas acredite, como eu tenho tido esse contato diário, hoje pela manhã, essa convocação foi para as 18 horas, até por conta do que você disse. Ele uniu as oposições, teve 50 milhões de votos, e ele precisa fazer um movimento que seja uníssono, que tenha um único tom dentro das oposições. Ele reuniu a todos, porque, por exemplo, tem medidas a serem tomadas. Vou te dizer uma delas. A denúncia feita pelo Teocídio demonstra que há uma interferência da presidente Dilma na escolha de desembargadores, porque o ex-ministro da Justiça, pelo que compreendemos agora, saía à caça de desembargadores federais que pudessem atender aos reclamos da presidente Dilma para considerar habeas corpus. Isso é uma afronta ao Poder Judiciário. Então, se existia isso é uma conduta criminosa dela. Claro. Nós temos que representar na Procuradoria-Geral da República, porque ela tem que ser investigada e não existe nenhuma dúvida se ela pode ou não, porque esse ato de ofício é praticado no mandato dela, foi em 2015. Então, isso tudo demanda ação concreta. O impeachment, ele deve ser agitado na terça ou na quarta-feira. É preciso haver uma unanimidade dentro das oposições. Que ações tomarem? Enfim, o Aécio, quando ele fala, ele tem que tomar cuidado, porque ele está falando por todas as oposições. Então, no mínimo, eu diria assim, uma certa elegância da parte dele, chamar a todos que tinham ido já aos seus estados na quinta, para uma reunião hoje à tarde, para que possamos fazer uma entrevista coletiva com um movimento único das oposições. Com relação à colocação feita sobre quem seria a grande liderança, eu acho que hoje o Brasil tem clareza que errou ao escolher a presidente Dilma. Mais do que errou, induzido a erro. Ou seja, tinha uma série de informações que não correspondiam à realidade dos fatos. E, portanto, esse mesmo Brasil que foi induzido a erro tem clareza de que o Aécio não mentiu quando colocava os problemas graves que o Brasil enfrentava. Eu tenho firme convicção de que, apesar de ele não ter muitas vezes externado, como o Vila colocou, a indignação que nós gostaríamos,
e ele tem um outro papel também, que não só indignar, mas preparar-se para conduzir esse país. Eu não tenho dúvida que este vácuo não ocorrerá. A ausência da presidente Dilma, se for pelo TSE, com a chapa saindo, ela e o Temer, tendo novas eleições, eu tenho a clareza, se a decisão, repito, for pelo TSE, de que o Aécio Neves tem tudo para consagrar, montar o melhor time e, legitimado pelo voto popular, realmente poder fazer as mudanças que o Brasil precisa. Mas, deputado, agora, se trata da firmeza na oposição mesmo, de um posicionamento muito claro agora que consiga motivar as pessoas, não uma liderança após o serviço feito. É conseguir conduzir a população a fazer, a se mobilizar, ter disposição. Uma convocação pela internet. Não é isso, não é só se posicionar, olha, estou aqui esperando que as coisas aconteçam. Não é essa a posição. E me permita uma parte, se fosse assim na época do Collor, como que o PT fez na época do Collor? Ficou esperando o dia inteiro para ir falar alguma coisa? Não, eu não vou discutir essa questão dele esperar ele poder ter falado ao meio-dia ou falar às 6 da tarde. Tocando no tema que foi muito bem elencado aí pelo Vila, a indignação, ela tem que ser mostrada a qualquer momento. Talvez eu tenha um estilo mais, digamos assim, combativo pela minha formação, há 28 anos como promotor de justiça, e eu vou mais para cima. Eu entendo o estilo do Aécio, mas compreendo essa cobrança dessa indignação. Agora, essa mobilização, ela está havendo, sempre existiu, agora vamos fazer com muito mais, acho que muito mais propriedade junto com os movimentos de rua, mas reconheço mesmo que, infelizmente, eles têm uma linha de frente, UNE, CUT, MST, que são movimentos sociais muito mais fortes do que tem o PSDB ou qualquer partido de oposição. Então, agora... Ainda mais, deputada Silvia falando, ainda mais que a imagem dele, antigamente ele estava com essa imagem de intocável, agora ele passou essa nova imagem de perseguido, né, a grande vítima. Então, isso, eu acho que cai, eu já estou insistindo nesse ponto, mas eu realmente, a minha sensibilidade realmente se esquenta quando ele fala assim, porque eu acho que ele está falando para toda a plateia dele, que são toda a militância espalhada pelo Brasil. Então, quando ele se dá uma de perseguido, ele está falando, ele está já jogando, chutando balde, como se fala. E está tendo espaço para isso, porque se não aparece outra voz, ele oposição, ele vai ganhando espaço cada vez mais. Então, isso que me deixa ansiosa. Eu concordo que ele efetivamente jogou para a galera, né? E a partir de agora, ele disse para todos, vocês têm que entrar junto comigo nisso. E é um comando, em se tratando de PT, pesado. Hoje desci no aeroporto de Campinas, cheio de pessoas cumprimentando pela minha atuação, enfim. Mas você já vê que sobe um lá do nada e parte para uma ofensa descabida e uma ofensa assim, feroz. Esse vai ser o argumento deles. O que eles querem a partir de agora, e que fique isso aqui como um alerta para todos os cidadãos. O que eles querem é que nós efetivamente entremos nesse esquema de beligerância, de violência, de combate, para desestimular os movimentos do dia 13, para que as pessoas não tenham coragem de ir com receio do que vai acontecer. Agora, deputado... O que a gente pode fazer agora é não entrar nesse jogo em hipótese alguma. Para terminar, Marcelo. Agora, deputado, claro, hoje vai haver essa reunião, mas qual seria a estratégia? Muito se fala também que com o Cunha na presidência não haveria impeachment. Não, muito pelo contrário. O impeachment independe dele, porque o Supremo agora está decidindo se a comissão processante, que foi aquela que houve uma disputa e nós ganhamos a oposição, ele está decidindo se essa comissão processante valeu ou não nos embargos. Eu tenho para mim que o Supremo vai rever essa decisão, porque a disputa é da essência do parlamento. Em revendo, o que vai acontecer? Efetivamente, a comissão eleita, ela permanece, e a partir daí não existe mais Cunha. Com a comissão processante funcionando, tudo vai para o presidente eleito da comissão processante e tudo passa pelo relator da comissão processante. O presidente Eduardo Cunha sai desse contexto e, portanto, não tem como ter ingerência qualquer no pedido de impeachment. Deputado Carlos Sampaio, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan mais uma vez. Um abraço ao senhor. Igualmente, um abraço a todos. Bom, eu só queria registrar o seguinte, que desde cedo nós estamos nessa cobertura, mais do que especial, desde o Jornal da Manhã, e sem intervalos comerciais. E a gente agradece, inclusive, aos nossos patrocinadores que entendem que esse é um dia atípico e que nós temos que estar a todo momento
sem qualquer tipo de interrupção, transmitindo as informações, as entrevistas, as opiniões nessa cobertura histórica de toda a equipe da Jovem Pan. Nós estamos transmitindo em AM, em FM, pela rede Jovem Pan News e também pela internet, nosso portal jovempan.com.br. Temos imagens também ao vivo no nosso canal do YouTube e também pelo nosso Facebook. Agora são 3h58, direto para São Bernardo do Campo. O repórter Thiago Muniz acompanha a movimentação em frente à casa do ex-presidente Lula. E tem gritos por aí, Thiago. Sem dúvida, Thiago Berrais. Agora há pouco, os manifestantes voltaram a falar com mais força. Uma emissora de TV aqui tentou realizar uma entrada. Os manifestantes gritaram contra a intervenção da repórter e se tornaram mais intensos. Eles até, a partir da hora do almoço, até a partir de umas 3 da tarde, a situação era bem mais tranquila em comparação com o que nós tivemos durante a manhã. Durante a manhã teve gente tocando sofá, rua, foi necessário. Oi, o que é? A gente está ao vivo no Facebook com mais de 5 mil pessoas te assistindo. Já teve vila para presidente, teve de tudo. Agora a gente quer entender quais vão ser os próximos passos. Eu acho que esse é a grande pergunta mesmo. E ninguém sabe qual vai ser. Realmente nós vivemos um verdadeiro ponto de interrogação. De um lado está travado o processo de impeachment na Câmara dos Deputados devido à decisão do Supremo Tribunal Federal, que ainda não esclareceu o que decidiu. Veja o absurdo. Então a coisa está toda parada. O processo no Tribunal Superior Eleitoral também não está andando. Diz que só no segundo semestre, caramba, nós estamos no início de março, nós vamos aguardar até setembro, outubro, né? E enquanto isso, no Supremo também tem a questão que envolve Eduardo Cunha, mas que não é a questão central no momento, apesar que ele trava a questão do impeachment. A questão é se a presidente renuncia ou não, também é impossível.